questão precisa ter uma solução imediata. Ou seja, o controle, deputado Gilberto Palmares, o controle, no meu entendimento, já fiz esse debate aqui em plenário algumas vezes, deputado Marcos Vinícius, o controle desse modal tem que ser transferido para a Getransp, para abrir esse debate. Não é possível o Estado do Rio de Janeiro, que tem uma agência reguladora de transportes, que controla o modal hidroviário, o modal sob trilhos, não é possível não controlar o principal modal, que é o sob rodas. Não tem porquê o Detro continuar uma caixa preta nessa relação do transporte rodoviário. Se nós temos uma agência de Estado, uma agência reguladora, que eu e Vossa Excelência temos discordâncias enormes, e temos aqui brigas enormes com a agência. Mas nós temos uma agência, ou seja, o Estado, através da legislação, estruturou um órgão independente, deveria ser mais, mas no espírito da sua Constituição é independente, para que tivesse a mediação, controlasse a relação dessa concessão, a relação contratual. Faz de barcas, faz de trens, mas não faz de ônibus, que é o maior modal. O maior modal do Estado do Rio de Janeiro é o transporte sobre roda. E isso está numa caixa preta do Detro. Quem resolve é o Detro em 4 paredes. Essa questão precisa ser publicizada. Essa questão precisa participar do debate da agência, debate acompanhado pela sociedade, em audiência pública, como é o dos outros. Então não é mais admissível, em pleno século XXI, educação tem que ser a agenda do centro do debate político, não dá mais para enganar nessa agenda, nós ainda estarmos debatendo direito de acesso à educação através do transporte público, que é pago, pô. E tem mais, que é pago, não é de graça, é pago. Por gentileza, deputado. Eu concordo inteiramente com Vossa Excelência. Uma coisa é nós termos consenso de que a agência reguladora não atua, não trabalha, que precisa ser radicalmente alterada. Outra coisa é dizer quem deve realmente fiscalizar os transportes intermunicipais. Quer dizer, se o Estado é um ente permanente da relação ali, o governo do Estado, com as operadoras de transporte. O próprio modelo criado, eles teriam que ter um terceiro ente de Estado separado, que ele fiscalizaria. Então, é natural, só isso mostra que também a fiscalização dos ônibus intermunicipais deveria ser realizado pela agente reguladora e não pela própria Secretaria de Transportes através do decreto. O secretário vive se relacionando dia a dia com as empresas de transporte e ele próprio é que comanda a fiscalização. Não dá certo. Não há dúvida. Eu acho que nós já tratamos desse tema em plenário, já solicitamos, Vossa Excelência se lembra que na última votação em plenário dos novos indicados para a Agência Reguladora de Transportes, nós solicitamos à presidência da mesa que fizesse um grupo de trabalho. Tudo bem, entramos agora na agenda eleitoral, mas é fundamental que após o dia 5 de outubro, façamos a cobrança à mesa diretora para instalar essa comissão que vai revisar a legislação das agências. Essa legislação já tem aí 2 décadas, já está na hora de fazermos uma revisão legislativa nela, ou seja, há uma atualização necessária, o fortalecimento das agências, a autonomia, não soberania, mas autonomia das agências é fundamental para que elas funcionem como o órgão do Estado controlador desses contratos. Vossa Excelência, conte com a Comissão de Educação, conte com o meu gabinete, peço que encaminhe para a Marilda na comissão essas demandas pontuais que chegam nos gabinetes a respeito de transporte e tenha certeza absoluta que faremos todo o esforço possível e as diligências necessárias para solucionar. Mas, deputado Gilberto Palmares, Vossa Excelência perdeu um bom debate. Lamento porque, como disse, Vossa Excelência foi parte. Eu vou lembrar a deputada Janira com o deputado Gilberto Palmares o debate dessa lei em 2003, aqui na casa, que eu e o Gilberto relatamos favoravelmente. Nós ouvimos o seguinte, deputada, de alguns deputados inclusive: vocês vão acabar com a qualidade da universidade pública, vocês vão criar na política de cotas lá na UERJ o formando cotista. Você vai ter confiança de entregar o seu filho a um médico
formado em uma universidade com sistema de cotas, ouvíamos isso. Vocês vão acabar com a qualidade da escola pública, porque está colocando o aluno sem base. Isso foi lugar comum nos debates que tivemos aqui em 2003. E hoje eu queria aqui relatar para Vossas Excelências a bela audiência que fizemos de manhã e algumas informações, deputado Gilberto Palmares. Nas 3 universidades, o ESO, o ERJ e o ENF, a média, o CR, que é o conceito médio do curso dos alunos cotistas, é exatamente no mesmo patamar dos alunos não cotistas. Vejam bem, uma informação importante. Nas 3 universidades, a média do cotista é exatamente igual, sendo, senhoras e senhores deputados, que em alguns cursos a média do cotista é superior à média do não cotista. Segundo ponto importante, nas 3 universidades, a evasão do aluno que ingressa pela política afirmativa de cotas, a evasão é menor do que a evasão do aluno que ingressa pela política mais ampla. Vejam que nas 3 universidades a evasão do cotista é menor, ou seja, você garante a terminalidade e a graduação muito em maior escala, proporcional, claro, dos alunos cotistas do que dos não cotistas. Desempenho, evasão, o que gera proporcionalmente um maior número de conclusão, que é o que todos nós desejamos. Nós recebemos um dado hoje altamente preocupante da UENF: 45% dos alunos da UENF se evadem. Ou seja, 45% dos alunos da Universidade Estadual do Norte Fluminense não terminam a sua graduação, por N razões. Aí nós vamos para a questão da orientação vocacional, que é precária na escola de educação básica. Os meninos de 16, 17 anos são levados a uma opção profissional, sem que as escolas, aí sejam as escolas públicas ou privadas. É uma deformação da educação brasileira as escolas não cuidarem mais dos aspectos vocacionais dos seus estudantes. Isso faz uma falta tremenda no momento que esses jovens são levados a fazer uma opção de vida, uma opção profissional. Mas você tem o problema da questão de não se encontrar no curso, você tem um problema da questão, problema de transferência de residência, N problemas, mas é um dado que preocupa. Uma outra questão central, já vou terminar, senhor presidente, uma outra questão central, senhoras e senhores deputados, assistência estudantil. Por mais que tenhamos avançado nesses anos, R$400 de bolsa para manter um jovem carente, um transporte, alimentação, material pedagógico, material de laboratórios, aquele material individual do aluno, e em alguns casos ainda moradia. Nós precisamos urgentemente aqui na casa estabelecer uma política de Estado, não deixar por conta das universidades, uma política de Estado para assistência escolar universitária, assistência estudantil. E aí advogo o seguinte, senhores e senhores deputados, não é só para o cotista, é também para o não cotista que precisa desse auxílio do Estado. Inteligência é o caminho, universidade é o centro da formação da inteligência. Nós não podemos pensar em nenhum programa de desenvolvimento, seja econômico ou social, sem a universidade estar presente. Garantir formação universitária é investir em inteligência, em inovação, em pesquisa. É o mundo do século XXI. O mundo do século XXI vai vencer o menino, o cidadão que tiver inteligência, que dominar competências. Esse estará preparado para o novo trabalho, os outros não. E o papel da universidade pública, senhoras e senhores deputados, é fundamental, é estratégico, está diretamente ligado a essa agenda. Então, nós vamos tratar também, deputada Janira, dessa questão na Comissão de Educação. Já colhemos nos DCEs das 3 universidades, fizemos uma audiência no primeiro semestre, tratando da assistência estudantil, já colhemos essas informações, as deficiências da UENF, da UESO e da UERJ,
e pretendemos até o final do ano apresentar uma proposta de iniciativa legislativa criando uma política de Estado para assistência estudantil. Nós temos que garantir a esses alunos a sua graduação. Um dado também animador, senhoras e senhores deputados. A UERJ já graduou 7.200 alunos pelo sistema de cotas. Vejam bem, senhoras e senhores, o alcance que isso tem para a sociedade. A UERJ já graduou no sistema de cotas mais de 7.000 estudantes. Estão aí no mercado e não estão comprometendo, como alguns achavam lá em 2003, que seria o médico cotista, seria o engenheiro cotista, seria o arquiteto ou o professor cotista. Nós estamos falando de meninos que entraram pelo sistema de cotas, uma política afirmativa que corrigiu de alguma forma, mesmo paliativamente, o passivo histórico do Estado brasileiro com a escola pública. Evidentemente, a política de cotas, e terminando, senhoras e senhores deputados, não pode acobertar a luta por uma escola pública de qualidade. Que eu disse hoje ao Frei Davi, foi que o que pretendemos um dia, deputada, está aqui comemorando que estamos acabando com essa política de cotas, porque o governo do Estado garante na sua rede pública escola de qualidade para todos. O dia que tivermos uma escola de qualidade para todos, estaremos aqui comemorando o encerramento de um ciclo de política de cotas. Mas enquanto o Estado não garantir essa escola de qualidade para todos, nós somos defensores das cotas. As cotas são fundamentais para democratizar o acesso à universidade e garantir ao filho do mais pobre um lugar na universidade pública. E esperamos, senhoras e senhores deputados, ontem vimos o primeiro debate de presidência da República e também de governo do Estado essa semana. Esperamos que, de fato, a educação pública saia só do centro da agenda eleitoral. O que esperamos é que a educação pública entre definitivamente no centro da agenda dos governos, dos mandatos. Porque chega de tratar a educação como commodities eleitoral. Todos falam em educação, em escola de horário integral, valorização do professor, qualidade da escola. Acaba a eleição, parece que é uma amnésia quase que coletiva. Poucos aqui nesse plenário mantêm essa agenda de debate da valorização do profissional da educação e do resgate da escola pública na vida das pessoas. De qualquer forma, senhor presidente, uma bela audiência. Parabéns ao Frei Davi, que foi um lutador conosco aqui em 2001 a 2003 para essa política de cotas. Parabéns às nossas universidades e à pioneira UERJ, que tiveram a sabedoria, a academia, teve a sabedoria e a grandeza de perceber a importância dessa política na vida da sociedade do Estado do Rio de Janeiro. 7.000 graduados pela UERJ, ingressantes pelas cotas. Uma política afirmativa que está se afirmando, como era o seu propósito. Uma política afirmativa que está dando a todos a perspectiva de um Estado melhor. Muito obrigado.